Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui tomando um café e meditando na palavra, e eu quero, no dia de hoje, falar de a necessidade de nós estar no comando de Deus. Quero ler aqui uma passagem na palavra de Deus, alguns versículos. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Nós sabemos, quase todo mundo sabe, da vitória de Davi sobre Golias. E nós sabemos que essa vitória dependeu unicamente de Deus. Nós tínhamos de um lado dessa batalha Davi, um menino, sem nenhuma experiência numa guerra. E nós tínhamos do outro lado Golias. A palavra diz que um homem formado e que desde a sua mocidade guerreava. E que tinha uma estatura avantajada. Que era um homem bem alto. A Bíblia até fala que ele tinha uma estatura muito grande, fenomenal, que botou medo em todo o exército de Israel. E nós nos perguntamos, por que então Golias não massacrou, não acabou, não triturou, não fez o que disse que faria com Davi? Porque Golias era forte, corajoso, destemido, guerreiro, lutador de muitas batalhas, com muitas vitórias. Tinha tudo para ter atropelado Davi, ter passado por cima como ele disse que faria. Mas nós vamos ver que entre o homem grande e o garoto, o pequeno, um tinha Deus no comando e o outro tinha os seus treinamentos, a sua força, a sua habilidade, sua prática de guerra. E nós precisamos entender que quem está com Deus está em melhor situação. Nós encontramos aqui, dizendo assim, olha o preparativo para a guerra perante Golias, que teve Davi na sua primeira batalha. E tomou o seu cajado na mão e colheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e se foi chegando ao filisteu.
nós vimos um moço preparado para espantar alguns pássaros. Ao nosso ver, ao nosso olhar, para espantar alguns cachorros, alguma raposa, contra um homem preparado de guerra. Mas nós vamos achar agora a diferença. Porque um estava na direção da sua força, do seu poder, e o outro estava na direção de Deus. Versículo de número 44, ainda do capítulo 17 de 1 Samuel. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Vem a mim e eu darei a tua carne às bestas do campo e às aves do céu. E olha a proposta de guerra de Davi. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Não sou eu, mas o Senhor te entregará na minha mão. E ferirei-te e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, nós às vezes achamos que nós estamos de uma maneira enfraquecida. Olha, eu estou fraco na fé, eu estou impossibilitado, o trabalho tem me atrapalhado a ser fiel na igreja, o que eu ganho não é suficiente para me ajudar em nada. E nós nos achamos pequenos. Aí eu pergunto, o que Golias tinha era grande. Golias tinha armadura, tinha couraça, tinha capacete, tinha calçado, tinha espada, tinha escudo, tinha um pajem de armas, um homem equipado para a guerra. Ainda que não contássemos o seu tamanho, a sua estatura que fazia os adversários tremer. Nós, se fôssemos apostar em alguém naquela ocasião, assim como os guerreiros de Israel negaram, acharam que ele não tinha nenhuma chance, nós também apostaríamos em Golias. Mas nós quebraríamos a cara. Porque, de um lado, um preparado arrogante. Do outro, um despreparado temente a Deus e confiando em Deus. Um disse, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas da terra. E o outro disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Então nós precisamos saber que nós precisamos ser comandados por Deus. E ser comandado por Deus não é fazer a nossa vontade. É nós ouvirmos o que Deus tem para nós. E acreditarmos que Ele é suficiente para nos dar a vitória. Nós, às vezes, somos pequenos. Nós realmente não temos força para
bater de frente com o inimigo em certas ocasiões. Mas se nós nos revestirmos com a força de Deus, nós venceremos. A história diz que Davi rodeou a sua funda, lançou a pedra e assentou no ponto vulnerável de Golias. E ele caiu. Davi estava em tanta dificuldade perante aquele homem, em tanta desvantagem, que ele não tinha com que cortar a cabeça do filisteu. Eu não me baseio em filmes. Eu me baseio em ouvir e buscar para mim na palavra de Deus. Mas eu acredito que foi difícil para Davi manusear a espada de Golias, que não devia ser uma espada de um tamanho, de um formato normal. Dado o seu tamanho, a sua força, e quantas vitórias já tinha ganhado. Mas mais uma dificuldade. Pegou a espada do inimigo e cortou-lhe a cabeça com ela. Nós precisamos ter do nosso lado o Deus de Israel. Que Deus nos ajude, pense nisso e siga essa palavra.